Eu começo minha apresentação, pós-créditos, um ensaio transficcional, com uma citação da Anne Catherine Hayles. A digitalidade é tão essencial para os processos contemporâneos de composição, armazenamento e produção que o meio impresso deveria ser devidamente considerado uma forma de produção de arquivos digitais, e não uma mídia separada da instância digital. Eu optei por começar justamente com essa afirmação do Hayles, a minha apresentação, não só porque ela é um grande nome das humanidades digitais, mas também porque ela é uma pioneira na delimitação do campo da literatura eletrônica ou da elite, considerada aquele campo que se refere a obras cujo aspecto literário aproveita as potencialidades oferecidas por um computador. Essa afirmação da importância do meio digital para a literatura impressa transcende o campo da teoria e é também apontada por um poeta como Kenneth Goldsmith. Para o autor, assim como o advento da fotografia modificou o papel da pintura no âmbito das artes, o meio digital criou condições para pensarmos em uma revolução literária. As palavras teriam atualmente possibilidades estéticas que fazem multiplicar as formas expressivas verbais, tirando-as do aprisionamento da página. Além disso, ele afirma que mesmo uma obra como a dele, que frequentemente se apresenta de maneira impressa, está diretamente relacionada à cultura digital do presente, como nós podemos ver nesse exemplo do Rainbow Hillary. Eu resolvi trazer essas referências para contextualizar a forma como eu desenvolvi meu trabalho, que dá nome a essa comunicação. E ele parte inicialmente da escrita de um romance que teve início como um projeto. Então, eu havia começado a rascunhar algumas linhas, né, de uma narrativa de ficção, a construir vozes de personagens, quando eu resolvi parar um pouco a escrita para pesquisar alguns temas que eu precisava desenvolver melhor na minha história, né, que eu já previa que ia ter que desenvolver melhor. E aí, com esse processo de pesquisa muito intenso, eu notei que quando eu voltei a escrever, eu tinha perdido aquelas vozes, então de alguma forma eu teria que reconstruir todo o processo criativo. Como eu já tinha feito a pesquisa, eu tinha então uma noção de fora do livro, né, de como pensar nele como um projeto mesmo. E por isso eu acabei optando por inscrevê-lo no edital de publicação de livros da Secretaria Municipal de São Paulo e acabei sendo uma das vencedoras. Ainda que tenha sido um evento feliz, né, bom receber um prêmio, eu logo percebi um certo descolamento das cláusulas do prêmio em relação à realidade que eu identificava como sendo a atual conjuntura da literatura. O edital propunha a contrapartida da impressão de 1.000 exemplares do livro e com o valor ganho seria difícil fazer muito mais do que só a impressão mesmo. E eu pensava em uma situação ideal de ter verba para imprimir alguns exemplares apenas, né, poucos exemplares, 1 ou 2 centenas, e depois usar o restante do dinheiro para fazer e-book, né, um e-book, além de ter verba também para fazer press kits, investir em distribuição, no envio pelos correios para parceiros como bloggers, booktubers, críticos, jornalistas. Eu sei que projetos de outras áreas normalmente têm uma verba muito maior do que a de publicação de livros, porque esses últimos são compreendidos como produtos de arte que saem da cabeça do autor diretamente para as gráficas e pronto, né? A partir daí a gente já tem um produto livro ideal. Enquanto que para espetáculos de música, de dança e de teatro, por exemplo, considera-se que é necessário haver verba para divulgação, assessoria de imprensa, registro, toda uma gama de peças de comunicação visual e de profissionais que ajudam na divulgação desses espetáculos, né, ou projetos artísticos coletivos. De toda forma, por mais que o edital estivesse me pressionando para ter uma relação, vamos dizer assim, entre aspas, de escritora tradicional com o meu livro, eu logo senti a pressão da cultura da convergência, para usar uma expressão do Henry Jenkins. Eu já tinha escrito outros livros, mas esse foi o primeiro romance com uma data determinada para publicação, porque o edital tinha uma data de fechamento que era de alguns meses. E aí eu sentia a necessidade de visualizar o conteúdo do que eu estava desenvolvendo. Então eu comecei fazendo fichas de personagens e de cenas em papel, fui criando um esquema de notas em cadernetas diferentes, até que eu cheguei a um ponto que eu não conseguia mais trabalhar apenas com esses apoios e com o processador de texto. Então eu comprei a licença para usar o software Scrivener, que
está longe de ser perfeito, né? E tem um sistema de armazenamento que eu considero bem falho, me fez perder muita coisa, mas que de toda forma me ajudou a organizar visualmente os capítulos, as fichas das personagens, as pesquisas de texto iconográficas que eu ia realizando à medida em que a história avançava. Então, com isso, eu estou só tentando amarrar minhas considerações iniciais, que dizem respeito a essa intromissão do mundo digital, mesmo numa criação literária, né, que se destina a ser impressa. Sobre parte da divulgação e dessa necessidade que eu acreditava haver, né, de levar algo da história impressa para o mundo digital, eu propus a criação de uma página do livro no meu site pessoal. E nesse processo surgiu também o desejo de, ao lado de uma parte mais informacional, né, que dá para ver no menu, que tinha o press kit, a apresentação do texto, mas eu fiquei com vontade também de trabalhar a criação artística. E foi aí que eu tive essa concepção do pós-créditos, que traz fragmentos de textos, imagens e vídeos que dialogam com o universo do meu romance Homens Adoram Mulheres Perfeitas. Esses elementos se encontram no site, né, trazem pistas para que o leitor do livro impresso possa elaborar questionamentos e inferências sobre o passado ou sobre o futuro, né, isso não fica claro, de algumas das personagens sobre as quais só ficamos conhecendo no texto impresso os fatos presentes, né, das suas histórias. Depois eu vou tentar desenvolver melhor a questão do termo transficcionalidade, que eu usei no título da apresentação, porque eu tenho dúvidas se eu poderia chamar esse trabalho assim ou de narrativa transmídia, né? De alguma forma existe, em geral, nas conversas sobre transmídia, uma relação frequente com obras de grandes orçamentos que partem de um trabalho que é idealizado por diversos profissionais, apesar de ter a necessidade de uma coerência do todo. No meu caso, eu trabalhei de forma totalmente artesanal, procurando desenvolver no site fragmentos narrativos, vídeos e imagens que dessem, para quem tivesse lido Homens Adoram Mulheres Perfeitas, um material para que esses leitores pudessem imaginar como aqueles elementos tão soltos, tão esgarçados, poderiam se encaixar na história. Além de ter trabalhado sozinha, ser um programador, ser um web designer, eu também pessoalmente não me sinto muito atraída pelo tipo de ficção interativa que pressupõe bifurcações, né? Ações determinadas para que uma narrativa se desenvolva. Então, eu fui pulverizando, esfacelando bastante o que eu imaginei como uma narrativa prévia ou posterior ao que está no livro, deixando apenas algumas pistas muito sutis mesmo, né? Para que o leitor fosse como um detetive buscando, né? Como estabelecer uma relação com o que estava impresso. Bom, pós-créditos, então, se constitui de 3 partes principais. Aqui, como a gente vê nesse slide, a entrada, ela depende, né, de uma colocação de senha, que é Love Doll, está no final do livro. Ao colocar essa senha e dar o ok aqui nessa partezinha preta, a pessoa acaba entrando numa outra página que tem esse menu aqui, que está bem diminuído aqui, para a gente conseguir visualizar inteiro, mas aquele é de rolagem mesmo. E aí, ao entrar, a pessoa pode clicar em qualquer um dos links que está disponível nesse menu para acessar as partes que constituem pós-créditos. Aí a gente tem os itinerários, que são essas fotos, né, um pouco baralhadas, e o leitor vai clicando e elas vão se misturando e aparecendo algumas legendas. O que vem Os Olhos de Marina, que são vídeos e fotos que, de alguma forma, eu idealizei como sendo uma projeção do olhar de uma personagem que nunca tem voz na narrativa impressa. E, por fim, Em Trânsito, que é um conto esfacelado com imagens e com vídeos. Para finalizar essa exposição, eu quero comentar que nessa experiência eu fiquei com 2 questões que têm ainda me rendido muita reflexão, né? A primeira delas é que eu deixei essa seção do site do pós-créditos restrita para quem precisa de uma senha, porque eu tinha pensado que ela só teria sentido para quem tivesse já complementado a leitura do Homens Adoram Mulheres Perfeitas. Mas eu fico me perguntando se eu deveria abrir o acesso a essa página, né? E a segunda delas diz respeito à recusa a uma interativa roteirizada, porque hoje eu me pergunto se o conteúdo complementar muito solto acaba dificultando a compreensão, né, do leitor, que precisaria de uma grande concentração, revisar o que ele tinha lido, para ele conseguir, de alguma forma, complementar as informações que estão ali e ele criar a própria narrativa. Então, eu agradeço muito a atenção de todos e convido quem me acompanhou aqui, se quiser, a entrar no Homens Adoram Mulheres Perfeitas, que o link está aqui, e a senha, como eu disse, é Love Doll. Quem quiser também pode me contatar pelo andrecatropa@gmail.com. Obrigada.